A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma palavra de restauração para a sua alma. Deus tem uma palavra de libertação para a sua alma. E eu te peço que no nome de Jesus você fique até o final, que você guarde, medite e pratique o que Deus falará contigo através da palavra dele, em nome de Jesus. Nós vamos estar lendo Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao 16, que vai nos falar bem assim. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então, meus irmãos, é um texto muito forte, que contém muitos ensinamentos de Deus, que eu te peço humildemente que você preste atenção e possa refletir o que Deus ele vai falar contigo através da palavra dele. Louvado seja Deus. Mais uma vez, os israelitas, que eram o povo de Deus, entram em mais uma peleja e nós vemos que todas as pelejas, não só que os israelitas, que eram o povo de Deus, mas os profetas, os discípulos passaram, tinham o propósito, cada tentação, cada provação, cada dificuldade que aqueles que foram escolhidos por Deus passaram, não era em vão, não era à toa, tinha o propósito. Então, o povo de Deus, eles passaram por diversas pelejas, diversas provações e dificuldades, porque Deus queria que o povo fosse moldado, fosse transformado conforme a vontade dele, que é soberana, que é santa. Então Deus em diversas vezes permitiu o povo dele passar por perseguições e dificuldades, para que eles pudessem aprender como e de que forma o Deus de Israel, o Deus deles, pudessem ser adorado. Louvado seja Deus. Então, nós vimos que Amaleque peleja contra os israelitas. Então a Bíblia começa a falar: então veio a Amaleque e pelejou
contra Israel em Refidim. Toda peleja, ela gera um crescimento. Toda peleja, ela gera um fortalecimento em alguma área da nossa vida. Nenhuma luta e prova que Deus, Ele quer que a gente passe, nenhuma dificuldade que nós passamos, ela vem pelo simplesmente o acaso. Não. Tem um dedo de Deus em cada peleja que todo ser humano na Terra passa. E cada peleja, ela vem com uma direção para cada ser humano. Ou seja, cada ser humano tem as suas guerras, tem as suas formas de pelejar. Louvado seja o nome do Senhor, a fim de que ele ou ela possa crescer e ser moldado por Deus. Então, nós temos que entender que a sua peleja, a sua dificuldade, a minha dificuldade, ela tem um propósito. As enfermidades não estão lutando com você à toa. As perseguições que se levantam contra a sua vida não é à toa. Os pensamentos negativos que vêm sobre a sua vida não é à toa. Às vezes que você pensa em tirar a sua vida não é à toa. Tudo que está te acontecendo tem um dedo de Deus. Essa peleja que você está passando, ela tem um dedo de Deus. Deus está permitindo, porque talvez você não entenda agora, mas Ele quer te ensinar algo. Deus, Ele quer te mostrar algo. Deus talvez queira te dar algo, queira te ensinar algo. Porque depois de toda a peleja há uma vitória, há uma conquista, há um ganho a se ter depois da peleja. Assim como Davi, quando pelejou contra o gigante Golias, teve por sua mão a filha, louvado seja o nome do Senhor, do rei Saul. Assim também, quando nós pelejamos, quando nós lutamos contra nossos medos, contra nossas dificuldades, nós também temos e recebemos vitórias da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Israel, o povo de Deus, estava pelejando e nós vamos ver no versículo 9 que Moisés, que era o líder dos israelitas, do povo de Deus, disse para Josué que era o que estaria após Moisés, quando Moisés partisse da terra, liderando os israelitas. Então Moisés disse para Josué, o seu sucessor, o que seria futuramente: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Olha só que ensinamento de Deus maravilhoso, através de Moisés, Deus ele nos dá. Antes deles irem para a peleja, Moisés ele dá uma direção para Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Ou seja, Moisés estava dando a direção para Josué: Josué, você escolhe pessoas capacitadas, pessoas que esteja do teu lado, e depois você vai a pelejar. Porque nós temos que entender que para lutar, para pelejar certas pelejas, certas batalhas, nós não podemos pelejar sozinho. Tem dificuldade, tem lutas e provas que sozinho você, meu irmão, você, minha irmã, você não vai conseguir. Porque você tem que ter pessoas ao seu lado, pessoas de confiança, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, que possa te ajudar
e te dá orientações para você vencer as suas batalhas. Louvado seja Deus. E assim foi. Moisés fala para Josué para ele escolher homens e depois sair a pelejar. E infelizmente hoje nós podemos ver que muitas pessoas estão perdendo as pelejas, estão perdendo batalhas que Deus está permitindo, porque infelizmente há pessoas que estão carregando um peso, uma carga muito pesada sozinho, sozinha. Tem pessoas que estão vendo essa palavra que você já está há anos, você já está há muito tempo carregando esse peso, esse fardo, e você não tem ninguém para te ajudar, e você não tem ninguém para dividir esse peso, essa carga que você está passando. Mas Deus está falando com você e está te dando uma orientação. Escolha pessoas sinceras, escolha homens e mulheres de Deus para estar na sua vida, que possa te ajudar a dividir o peso, o fardo pesado que você está carregando. Por isso que Deus colocou pessoas na nossa vida para nos ajudar, para nos orientar. Só que às vezes nós somos orgulhosos, não queremos ajuda de ninguém, não queremos conselho de ninguém, não queremos que ninguém se envolva com a nossa vida. E por causa disso, nós estamos perdendo pelejas, nós estamos perdendo batalhas, por recusar a ajuda de pessoas que Deus colocou na nossa vida. Então, quem sabe você esteja sozinho, lutando contra um mal, lutando contra diversas dificuldades em diversas áreas da sua vida. Só que Deus está falando contigo que é necessário você ter pessoas ao seu lado, pessoas sinceras, verdadeiras e que estejam dispostas a fazer o que for preciso para te ajudar a você vencer essa peleja em nome de Jesus. E Moisés, ele disse para Josué: amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E se os irmãos forem ver, no Êxodo mesmo, quando Moisés ele é chamado por Deus e Deus concede poderes a Moisés, louvado seja Deus, Deus ele dá um instrumento com que Moisés ele faria os sinais, prodígios e maravilhas sobre a face da terra, ou seja, era o instrumento que Deus colocou na mão dele de batalha, de guerra, para que ele pudesse usar no meio das pelejas, no meio das dificuldades, para o poder de Deus através daquela vara que Deus colocou na mão dele se concretizar. E eu quero falar para a sua vida que aqui está o segundo ponto desta mensagem. Além de você ter pessoas em sua vida para te ajudar a pelejar contra as certas dificuldades da sua vida, você tem que entender que nessas pelejas, nessas batalhas, nessas lutas que você está enfrentando, você não pode pelejar, você não pode batalhar de mão vazia. Tem muitas pessoas que estão perdendo guerras, tem muitas pessoas que estão perdendo pelejas, porque estão lutando contra forças maiores sem as armaduras de Deus, sem a proteção de Deus. E Deus está falando com pessoas que está pelejando, que está lutando contra dificuldades
e não consegue vencer porque você está sem a armadura, porque você está sem, louvado seja o nome do Senhor, a armadura de combate para a peleja. Louvado seja Deus. Meus irmãos, todas as batalhas que nós enfrentamos, nós temos que ter preparo e temos que nos revestir de armaduras espirituais para as dificuldades e enfermidades que são ocasionadas no mundo espiritual que nós não vemos. Moisés, quando estava diante de uma dificuldade sem saída, Deus usava Moisés com aquela vara que Deus colocou na mão de Moisés para ele fazer milagres, prodígios e maravilhas. E quando ele usava aquela vara, em diversos lugares, coisas sobrenaturais aconteciam. E eu quero falar para a sua vida que quando você se revestir com a maior armadura que você pode ter na sua vida, que é a palavra de Deus, coisas tremendas na face da terra você vai ouvir, você vai ver, e Deus ele vai fazer através da sua vida. Só que você tem que estar preparado, você tem que buscar ter essa preparação com a palavra de Deus, que é a maior armadura que um ser humano pode ter para pelejar contra todos os tipos de demônios, todos os tipos de enfermidades, todos os tipos de males dessa terra, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, e diante desse Deus ninguém pode subsistir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus está te dando uma direção para que você possa pelejar com as armaduras de Deus, para que você possa pelejar com as armaduras certas sobre a sua mão, sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Então, assim Josué fez como Moisés, que era o líder, tinha dito. Então, a Bíblia fala que Moisés, Josué, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, foram para um lugar diferente, mas estavam no mesmo propósito, pelejando pela mesma causa, pela mesma vitória. E acontecia que quando Moisés, no monte, no cume do outeiro, quando Moisés levantava a mão, Israel, que era o povo de Deus, prevalecia. Mas quando Moisés abaixava a mão dele, Amaleque prevalecia. E nós sabemos que cabeça baixa é sinal de derrota, é sinal de perdido, de perdida. E no mundo espiritual, para Deus, isso tem um poder muito forte. Quando você vive de cabeça baixa, quando você se deixa levar pelas dificuldades, quando você já não tem mais esperança de vencer, quando você não consegue mais acreditar que a sua vida vai mudar, quando você vive de cabeça baixa no sentido espiritual, as dificuldades prevalecem sobre a sua vida. As enfermidades prevalecem sobre a sua vida. Porque você está mostrando para um mal que luta contra a sua vida que você é mais fraco, que você é mais fraca, que você está de cabeça baixa. Mas quando você entende que você
está na terra, Deus te botou na terra para você estar de cabeça levantada. Quando você entende que você nasceu para vencer no nome de Jesus, você mostra para as enfermidades, para os demônios, que você não nasceu para perder, mas que você nasceu para vencer. Então, através desse exemplo de Moisés, nós podemos tirar como ensinamento para a nossa vida. E eu quero te falar com toda a sinceridade da palavra de Deus. Enquanto você permitir e aceitar ficar de cabeça baixa, o mal ele vai prevalecer contra a sua vida. Enquanto você permitir e continuar aceitando os problemas e não querer tomar uma posição e não querer reagir diante dessa dificuldade, o mal vai continuar prevalecendo contra a sua vida. Mas quando você levantar a sua cabeça e falar: não, Deus me colocou na terra para vencer. Deus, Ele sacrificou o Filho dele para salvar a minha alma na cruz do Calvário, para me fazer mais do que vencedor. Eu não aceito isso para a minha vida. Aí o diabo perde na sua vida. Aí os males caem por terra na sua vida. Porque o poder de Deus, ele é manifesto na sua vida, e o mal, ele é derrotado. Louvado seja Deus. Então, viver de cabeça erguida é o que Deus quer para todo ser humano. Deus não quer que nenhum ser humano viva de cabeça baixa. Deus não quer que nenhum ser humano viva triste, chorando. Isso não é de Deus. Isso é do diabo. O diabo que quer te ver de cabeça baixa. O diabo que quer te ver reclamando das coisas e tentando botar na sua cabeça que nada tem mais jeito. O diabo que quer botar na sua cabeça que para você não tem mais solução. Mas Deus nunca disse isso. Louvado seja Deus. Então, quando Moisés abaixava a mão, os inimigos do povo de Deus prevaleciam. Ou seja, Moisés não podia abaixar a mão, porque senão ele iria perder. E Deus está falando com pessoas que estão desta forma. Você está de cabeça baixa. Você está com a sua posição, louvado seja o nome do Senhor, baixa. Você está com a guarda baixa. E o inimigo está prevalecendo contra a sua vida. Só que Deus está te mostrando que para isso mudar, você tem que levantar a sua cabeça e determinar não aceitar diabo nenhum prevalecer sobre a sua vida. Porque Deus te deu Jesus e pessoas fiéis e verdadeiras para te ajudar na caminhada. Para te ajudar a você prevalecer contra as hostes da maldade. Louvado seja Deus. Só que Moisés, ele tinha as mãos pesadas. E por isso, Arão e Hur, que estava do lado de Moisés, um de um lado, outro de outro, eles tiveram uma ideia de pegar uma pedra e botar debaixo de Moisés, para Moisés se assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Olha a importância de ter pessoas verdadeiras ao nosso lado. Olha a importância de ter amizades sinceras, verdadeiras e realistas de Deus na nossa vida. As amizades de Deus sinceras, verdadeiras e realistas
quando elas vêm na nossa vida, elas vêm para nos ajudar e não deixar nós se inclinarmos para a queda de maneira nenhuma. Quando Moisés estava prestes a descer a mão por ter a mão pesada, Arão e Hur tiveram uma ideia. Não vamos deixar Moisés abaixar a mão, não. Vamos pegar uma pedra, vamos botar Moisés em cima dela para ele sentar sobre ela e vamos continuar segurando a mão dele até de manhã, porque Deus vai dar a vitória. Então, uma amizade verdadeira, ela vai estar contigo, ela vai te ajudar a você se levantar até você conseguir vencer a batalha. Uma amizade verdadeira, ela não vai fugir na metade da tua peleja, porque hoje em dia é assim. Há amizades que você tem na vida que pessoas dizem que está contigo, e quando chega na metade da peleja, essas pessoas fogem. Essas pessoas te deixam sozinho, de cabeça baixa, caído, caída, e não te ajudam. Só que as verdadeiras amizades, elas fazem de tudo, como Arão e Hur fizeram, para sustentar a mão de Moisés, até que o sol se pusesse. Então, uma vida de vitória, ela vai depender muito das pessoas que estão ao nosso lado. Sozinho ninguém vai vencer. Sozinho ninguém vence. E Jesus nos deu a prova disso. Ele era Deus. E ele escolheu 12 para estar ao lado dele. Então eu quero te falar que para você vencer certas áreas da sua vida, vai depender muito de que tipo de pessoas está do teu lado e está do outro lado da sua vida. Eu quero te falar que Deus está falando contigo desta forma, que é para você rever as pessoas que estão do seu lado, que é para você rever e fazer uma limpeza e selecionar os verdadeiros que vão estar do teu lado e te ajudar no momento e na hora que você precisar, até você conseguir vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia fala aqui no versículo 13, que foi assim que Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada, com pessoas ao lado de Moisés, com pessoas verdadeiras ajudando a Moisés. Moisés, Josué, Arão e Hur, um ajudando o outro e Deus ajudando todos. E foi assim que eles venceram. Então, depois disso, disse o Senhor para Moisés escrever tudo o que tinha acontecido para a memória num livro e relatar aos ouvidos de Josué, que seria o sucessor de Moisés, quando Moisés partisse. Que eu totalmente, Deus falando, hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Olha só o que Deus falou. Então Moisés edificou um altar e chamou o nome daquele lugar de O Senhor é a minha bandeira, porque a bandeira, ela significa a vitória. E foi ali que Deus deu a vitória ao povo dele. Foi ali que Deus desfez a peleja de Amaleque contra Israel. E Deus deu a vitória mais uma vez ao seu povo, os israelitas. E disse mais o Senhor: porquanto jurou o Senhor que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então até nos dias de hoje acontecem guerras.
do Senhor contra Amaleque. Porque o que Deus ele fez ficou guardado, ficou relatado no livro. E o que Deus faz, o que Deus ele quer fazer na nossa vida, vai muito mais além do que nós imaginamos. O que Deus quer fazer na sua vida através dessa palavra, o que Deus está fazendo na sua vida através dessa palavra, vai muito mais além do que você possa imaginar. E não vai ficar só por aqui. Pessoas vão ouvir o que Deus fará na sua vida. Outras pessoas de outras nações, de outras cidades, ouvirão e verão o que Deus fará na sua vida. Louvado seja Deus.